Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo, ou simplesmente DOL, D-O-L de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Nós temos espectadores, eu gosto de falar isso todo domingo, nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Suécia, na Noruega, em toda a Europa Ocidental, no Líbano, no Azerbaijão, em Perth, na Austrália, que eu acho que é o lugar mais distante que alguém nos assiste. Na África, em Luanda e em toda a América do Sul, lógico, do México até a Patagônia. Bem, o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que é a clínica que trata de todas as doenças neurológicas, tanto por parte de neurocirurgia, como de neurointervenção, neuroclínica, comandada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal, neurocirurgião e neurologista, que dão esse apoio para a gente todo domingo. E o nosso convidado de hoje, que é muito especial, muito, muito mesmo. Nosso convidado de hoje é o professor doutor, eu vou ler porque é grande que só, Luiz Fábio Magno Falcão. O Fábio Falcão, ele é fisioterapeuta, ele é doutor em virologia pelo Instituto Evandro Chagas, ele é professor dos programas de pós-graduação em biologia parasitária da UEPA e do Instituto Evandro Chagas e em reabilitação da UEPA. Ele é pesquisador vinculado ao CNPq, a Faculdade de Medicina da USP de São Paulo e ao Precious Study, que é um grupo de estudo de colaboração internacional de pesquisa que investiga a Covid longa, vinculada ao Glasgow Caledonian University, tá? E do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde Pública do Reino Unido, no Reino Unido, Inglaterra e seus outros países. Tudo isso aqui, o nosso convidado de hoje vem aqui porque ele vem nos falar de síndrome pós-Covid, que é um problema sério no mundo, tá? Até eu fui afetado, Fábio. Primeiro, super obrigado por você estar aqui, super obrigado mesmo por você ter aceito o convite. Te devo esse convite há algum tempo. Obrigado mesmo. E me fala, o que é síndrome pós-Covid? Primeiro, agradeço pelo convite, agradeço por estar aqui e, de alguma forma, prestar um serviço à população, que o serviço de informação à população é fundamental. Eu sempre digo que saúde se faz primeiro com uma informação adequada e é isso que você faz aqui, né? Bem, falando sobre a síndrome pós-Covid, todo paciente, toda pessoa que adquiriu a Covid-19, a infecção pelo vírus, lá atrás, ele é um potencial a pode desenvolver o que nós chamamos de pós-Covid ou síndrome pós-Covid. Como o próprio nome está dizendo, síndrome, ela significa um conjunto de sinais e sintomas. Nesse caso, um conjunto de sinais e sintomas que podem ser permanentes até então, né? Ou então, um conjunto de sinais e sintomas mais prolongados. Quais os principais, hein? Aí a gente precisa fazer uma boa análise. Boa análise e até dentro de um contexto histórico. Se a gente pegar a primeira onda da Covid-19, lá entre 2020 e 2021, os principais problemas... Começou ali no final de março de 2020. Pra gente aqui. Pra gente aqui. Foi o primeiro programa que chegou alguém de máscara. E ele inicia, na verdade, na China. Né, em novembro de 2019, mas ele acaba atingindo a nossa região aqui, basicamente nesse período que você falou. Março, né, abril, por aí. E aí, nesse primeiro momento, nós temos um cenário onde as pessoas, obviamente,
não tinham sido infectadas, nós não tínhamos vacinação, nós não tínhamos o processo de imunização e automaticamente o vírus ele acabou acometendo principalmente o sistema respiratório e muscular. Então, esses pacientes que adquiriram a Covid-19 entre 2020 e início de 2021, normalmente eles desenvolveram sequelas pulmonares. E esses pacientes apresentam falta de ar intensa, ou apresentaram, né? São pacientes que acabaram apresentando dor muscular muito intensa, aquela fraqueza muscular mesmo, como se você tivesse feito uma corrida prolongada, fosse na academia, né, e não estava frequentando de forma regular, enfim, aquele cansaço muscular, além da falta de ar. Esse foi o principal quadro deste período. Depois, o vírus foi caminhando, foi atingindo mais pessoas, nós introduzimos o sistema de imunização e aí os problemas neurológicos passaram a ser mais aparentes. E aí nós tivemos o quê? Perda de paladar, perda de olfato, perda de memória ou alteração de memória, dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, mas é a dor de cabeça, e aí esses problemas neurológicos acabaram se sobrepondo. Um pouquinho mais agora, vamos falar um pouquinho mais no contexto atual, em virtude não só da imunização, como do próprio manejo, o melhor manejo da doença, nós estamos diante mais dos problemas psiquiátricos. Eita, foi bem longe. Quem teve Covid, até quanto tempo você vai ficar esperando? Sempre? Hoje? Sempre. Porque tem 2 anos, né? 2020 já tem mais de 2 anos. Eu tive derrame pericárdico, a minha super memória falhou bastante. Tá? Eu tinha uma memória que eu lembrava do parágrafo e a página do livro, quando eu estava lembrando. De repente, eu não estava lembrando do nome do meu vizinho. Você falou muito bem, porque a memória ela é um dos principais problemas. Muitas pessoas, talvez os que estejam nos vendo agora, vão perceber isto, né? A memória ela é um problema que muitos perderam. Né? Ou perderam ou diminuíram essa capacidade de memória. E aí, não tem relação com a idade. Certo. Pessoas com 30 anos, 35 anos... ou mais, também tiveram essa falha de memória. É por isso que eu sei se é doença ou se é um sintoma pós-Covid? Porque essa é uma dúvida. É uma dúvida, claro. Eu esqueci o nome do meu vizinho por causa da minha idade já, ou porque fez parte da Covid. Vamos começar pelo tempo? E aí depois a gente volta para essa pergunta, porque as 2 perguntas são fundamentais. Primeiro que você, como um bom pesquisador, sabe também, não é fácil responder isso aí. Quanto tempo duram-se as sequelas pós-Covid? Essa é a pergunta que a gente chama de pergunta de milhões, né? Todo pesquisador quer saber. Na verdade, no primeiro momento, acreditava-se que ficava 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos. Então, algumas pesquisas, até recentes, mostraram que eram 2 anos. Mas, na nossa experiência, do nosso atendimento dentro da universidade, nós temos pacientes de 2020, agora em 2024, que ainda apresentam sequelas. Foi bom tu ter falado disso, antes que nós esqueçamos, vamos falar logo. Onde é o atendimento para pós-Covid? Aqui em Belém. Na UEPA, né? Na UEPA do Almirante Barroso. Na UEPA do Almirante Barroso. Exato. Tá. Nós recebemos, na verdade, a UEPA ela trabalha de forma integrada, a universidade com seus laboratórios e também com universidades parceiras, exemplo da própria Universidade Federal do Pará. Mas o nosso polo principal de recebimento do paciente chama-se UEAF-TO, Unidade de Assistência, Unidade de Ensino e Assistência de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Ele fica no Bloco D da Universidade do Estado do Pará. No lado do Bosque. Exatamente. Bloco D. D de dado. Esse telefone que você me deu, eu vou falar aqui, é de lá. 91, que é Belém, lógico. 981 18 24 21. Vai aparecer aqui na tela, tá? 981 18 24 21. Esse telefone é de lá. Esse telefone é o telefone exclusivo para o contato de paciente pós-Covid. Então, na prática, o paciente, a gente até orienta que ele não deve ligar, porque dificilmente a gente vai conseguir atender. Então, o paciente manda uma mensagem e nós vamos certamente entrar em contato com ele. É o WhatsApp, então. O WhatsApp, então, para facilitar para o paciente. Eu vou pedir para colocar o WhatsApp. Perfeito. Então, tá.
Que aí todo mundo já sabe, não precisa ligar, é só passar uma mensagem Pra gente... e todo mundo responde. Pronto. O WhatsApp foi uma das melhores coisas do mundo. eu mantenho contato com um monte de pacientes todo dia por WhatsApp. Incrível. Ah, perfeito. De 9h30 até 10 da noite, eu só faço responder o WhatsApp. Ah, e a gente facilita para o paciente lá. Caiu do céu. Então, alguém na família, um conhecido, como é para eu saber que ele está com síndrome pós-Covid? Ei. Aí vamos para a segunda pergunta, para essa outra pergunta que também é esclarecedora. Primeiro, como diagnosticar, né? Como saber se o paciente tem pós-Covid? Primeiro, não é uma tarefa fácil. O paciente que está lá, ele precisa também entender isso. Até para a gente, profissionais, está se tornando difícil. Né? Lá no início da pandemia, quando o paciente tinha aqueles sintomas gripais e, de alguma forma, existia aquele temor da doença, o que todos faziam? Teste. Hoje em dia, algumas ou grande parte das pessoas abandonou o teste e abandonou, inclusive, buscar o profissional de saúde. Tem aqueles sintomas gripais, né, e acaba não fazendo isso. Então, muitas das vezes dificulta para a gente que está lá na assistência tentar identificar. E é por isso que a gente acaba realizando uma série de exames. Certo. Mas na prática... Depois de 2 anos, tu faz o teste, tu ainda pega? Se pega Covid? Sim. Sim. Vai estar lá? Sim, existem as reinfecções. O paciente ele pode ter reinfecções. Por isso que a gente sempre orienta que o paciente ele obedeça ao calendário vacinal ou às campanhas vacinais. Né? Tá. Ótimo tu ter falado de vacina também. Mas me fala uma coisa. Eu tive Covid, eu tive 2 vezes. Se eu for fazer algum teste hoje, dá alguma coisa ou não? Só se você tiver com Covid. Só se eu tiver de novo. Ou seja, a vacina não é um pré-requisito para dar positivo, para ter positividade. Né? Isso é importante saber. Importante. Então, para a gente diagnosticar, o paciente, em qualquer momento, qualquer fase da vida dele, isso é importante deixar claro. Se ele teve Covid, então ele é um paciente que pode ter pós-Covid. Ou seja, ele pode ter sintomas, sequelas, sintomas prolongados. Certo. E aí entra naquilo que a gente falou. É uma cefaleia que ele não tinha até então. É uma falta de ar que ele não tinha até então. Não existe nenhum diagnóstico, é uma perda de memória, é uma perda de paladar e olfato. E não existe nenhum diagnóstico que justifique aquilo até que se prove o contrário. Nós estamos diante de um quadro de pós-Covid. Mas nós sempre orientamos o nosso paciente buscar o atendimento médico especializado. Eu acho que esse é o profissional capacitado para, pelo menos, começar uma investigação. Como a gente está falando em termos de saúde pública e de informação, esse médico existe na UPA? Existe. Existe? Existe. Então eu posso mandar alguém na UPA? Esse é o primeiro passo, inclusive. Esse é o primeiro passo. O paciente procura a unidade básica de saúde, o serviço de urgência, ele procura a UPA, para ele ter o primeiro contato. Todo médico, ele é capacitado para fazer esta primeira identificação, esse primeiro diagnóstico. Eu vou te perguntar agora se existe tratamento para isso, mas como por incrível que pareça o nosso primeiro tempo acabou, vai ser a primeira pergunta de depois do intervalo. Pessoal, um minutinho só, bem rápido, que a gente já vai voltar com essas informações super importantes a respeito de síndrome pós-Covid. Já, já! Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
voltamos nessa conversa de super informação com o professor doutor Fábio Falcão, meu amigo agora, já trocamos tantas ideias e projetos e tudo mais, meu amigo Fábio Falcão, pesquisador. E me fala, tem tratamento eficaz para síndrome pós-Covid? As perguntas são boas, hein? Vamos lá. Toda doença sequelar, me permita usar esse termo, ela passa por uma terapia ou um tratamento de reabilitação. Né? Então, todo aquele paciente que apresenta algum sintoma prolongado ou alguma sequela relacionado à Covid-19, ele deve procurar um serviço de atendimento, porque você consegue tratar. Né? Então, nós conseguimos tratar. O ideal é você prevenir a Covid, né? Através da imunização. E, se ainda assim você desenvolver as sequelas, é procurar um serviço de atendimento. Certo. E aí, para deixar... A vacina diminuiu a prevalência? A vacina, ela torna os casos muito menos graves. E isso é importante. Isso a população precisa entender. Diminui a chance de morrer. Diminui a chance de adoecer, inclusive. Né? Que legal. Então, isso é importante para a gente. Nós temos 2 grupos de pacientes, aqueles que não fizeram vacina e os que fizeram. E é bem nítido a diferença do quadro. Eu sei disso. Então, na prática, nem todo mundo vai apresentar sequelas. Mas existe uma quantidade de pessoas que têm essas sequelas e que está subnotificado. Isso é uma coisa muito interessante, Fábio, muito interessante. Eu sou médico cardiologista, tá? E dentro da cardiologia tem um paradigma que a gente vive quebrando, mas ainda tem gente que acredita. A pessoa eu tenho muito paciente que chega comigo por causa de dor de cabeça, porque tem pressão alta. Deixa eu olhar para a câmera. Pessoal, pressão alta não dá dor de cabeça. Vou repetir porque agora eu estou em close. Pressão alta não dá dor de cabeça. Dor de cabeça sobe a pressão. Então, qualquer dor, vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô, cólica, dor de dente, dor de ouvido, dor de unha encravada, dor de cabeça, qualquer dor deixa a pressão da gente máxima entre 16 e 22. Então, é só para aproveitar a oportunidade. Pressão alta, teoricamente, não dá dor de cabeça. Toda dor sobe a pressão, tá? Então, eu sei disso porque muita gente anda me procurando por síndrome pós-Covid, com dor de cabeça, sem justa causa, tá? Abruptamente e muito importante, tá? E alguém vai medir a pressão na hora, tá alta, porque a dor sobe a pressão, e acham que é da pressão. Interessante isso. É muito prevalente a cefaleia pós-Covid? Sim. Até aproveitar, nós já temos 20 trabalhos internacionais publicados. 20 publicações dentro da universidade. De vocês? Nossa, do nosso grupo. Né? E 20 publicações de vocês. Deixa eu sentir orgulho, tá? E em todas essas publicações, a gente sempre encontra alterações diferentes, que vai desde a alteração da função hepática, ou seja... O fígado não está funcionando direito? Do fígado, nós temos alterações metabólicas e nós temos a parte clínica, a perda de olfato, paladar, nós temos a parte respiratória e nós temos a cefaleia. E é interessante essa pergunta porque a cefaleia, que é a dor de cabeça, ela é algo muito frequente. Inclusive, quem não tinha, depois da Covid, passou a ter. E quem já tinha uma cefaleia, ou seja, uma dor de cabeça prévia, agora ela volta ou pode voltar de forma mais intensa. Essa chamada de atenção é super importante. Uma das piores dores que existe é a dor de cabeça. Sim. Né? A dor de cabeça da enxaqueca, como eu falo, às vezes dói lá na alma, de tão forte. E eu tive já 2 pacientes recentes com cefaleia. Eu não vou afirmar que é pós-Covid, porque eu estou conversando contigo hoje, tá? Mas muito importante, que tinham enxaqueca normalmente, mas as dores nunca tinham sido tão violentas como recentemente, tá? Isso nós mostramos em 2 artigos que nós publicamos de cefaleia, que a dor de cabeça ela era mais intensa, inclusive a ponto de se tornar incapacitante.
de influenciar diretamente nas atividades de vida daquela pessoa. Seja no trabalho, no lazer. Não dá para fazer nada com dor. Não dá. Não existe coisa pior na vida que dor. E alguns desses pacientes não têm nada, apenas a dor de cabeça. Sequela pulmonar. Ficou muito aí. Olha, recentemente foi publicado um estudo, agora pela Universidade de São Paulo, onde mostra que, passado todo esse período, as sequelas ficaram. Em especial o que nós chamamos de fibrose, uma espécie de cicatriz no pulmão. Então, se pudesse chamar a atenção das pessoas, aquelas pessoas que tiveram Covid entre 2020 e 2021, em especial aqueles que tiveram Covid antes de ser vacinada, que fizessem alguns exames de rotina. Exames que pudessem fazer uma investigação pulmonar. Tá. Eu até estenderia para uma investigação cardiológica. Certo. Porque nós tivemos uma grande quantidade de pacientes nesse período que acabaram desenvolvendo problemas pulmonares em especial, tanto que muitos foram hospitalizados em virtude disso, e cardiológicos. Falando da minha área de trabalho, Fábio, eu peguei muita gente com arritmia pós-Covid. Miocardite pós-Covid, né? Miocardite. A maior sequela que ficou na minha amostra de professor da universidade e da minha clínica foi derrame pericárdico, que persistiu por alguns dias. Alguns eu tive que tratar. Tá? Alguns no segundo, terceiro arco não tinham mais, mas alguns eu tive que tratar o derrame pericárdico, tá? Tanto na universidade como na clínica. E, bem, a vantagem é que todo mundo melhorou, tá? Eu tive um derrame pericárdico, eu tive arritmia, tá, pós-Covid, porque depois tudo voltou ao normal. Então, isso é importante. Fábio, a gente está no nosso minuto final. Não está tão final ainda, a gente ainda tem 1 minuto e meio. Tá? O que eu não te perguntei que é importante? Primeiro, nós tivemos essa onda de pacientes com doenças cardíacas, com lesões cardíacas, que foram menos intensas do que as doenças pulmonares, as lesões pulmonares. Certo. Elas chamaram muito atenção porque levaram a quadros de hospitalização. Certo. Tá? Mas nós tivemos essa onda e essa onda tem que ser considerada, por isso que a gente sugere que esses pacientes, principalmente de 2020 até 2021, que procurem... A turma de antes da vacina. Antes da vacina. É importante procurar para fazer o que a gente chama popularmente de check-up, tá, né? E relatar. Um outro detalhe é que também, para chamar a atenção, né, nós tivemos, em algum momento da pandemia, crianças que foram acometidas pela Covid-19. Certo. E nós tivemos uma síndrome inflamatória associada a essa idade. Então, aqueles pais que desconfiarem de alguma coisa, achar alguma coisa estranha, não tem uma justificativa, não tem um diagnóstico por trás daquilo, também, de repente, relatar, conversar com o pediatra, enfim, para sempre ficar atento, né? Acho que esses são alguns detalhes. E, se puder e quiser, procurar o nosso serviço. Entrou na UEPA, bloco 4. Bloco D de dado. Perdão, é que eu guardei 4. Bloco D de dado, bloco... a turma da pós-Covid, da síndrome pós-Covid. Procurar o programa pós-Covid. O programa pós-Covid. Sala 17 ou 19, para ser bem específico. Tá. Sala 17 ou 19. Perfeito. Pessoal, não, dedica o programa, ainda falta isso. Eu queria dedicar o programa à nossa universidade, né? Que assumiu essa responsabilidade, porque a gente é uma instituição de ensino, de pesquisa, mas nós também assumimos o cuidar das pessoas e foi necessário que tivesse toda uma mobilização. Mas nós também queremos dedicar a algumas agências do nosso estado que nos apoiaram muito, que foi a FAPESPA, que é uma fundação de amparo à pesquisa, e a SECTET, que é a nossa Secretaria de Tecnologia, né? Que nos ajudou muito. Por que eu deixo esse agradecimento? Porque, imagina, você precisa de recursos. Com certeza. Para tratar as pessoas, para fazer pesquisa, né? E fazer isso quando ninguém conhece nada é muito difícil. Eu também, se estivesse lá, ficaria mais difícil. E mesmo assim, a nossa universidade e essas instituições, né? E eu estendo isso à Universidade também Federal do Pará. Então, a Federal, a FAPESP... FAPESPA, SECTET, UEPA e a UFPA, UFPA, que é a nossa parceira lá.
Se não fosse eles, nós não estaríamos aqui conversando sobre isso. Com certeza. Então, principalmente a UEPA, FAPESPA e SECTET. Pessoal, esse programa foi para vocês todos que fazem a ciência progredir na nossa região. Tá? Uma semana iluminada para todos. O Fábio volta depois para contar como está a evolução de tudo isso. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, obrigado. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.